Oi, meu nome é Eduardo Malon, eu sou professor de Tai Chi Chuan e aluno do mestre Chen Jun, que é filho do grão-mestre Chen Xiaowan. Esse é o 12º de uma série de vídeos onde eu explico a teoria do Tai Chi e como ele é o último dessa série, eu gostaria de usá-lo para tentar te ajudar a evitar a maioria dos erros que nós cometemos ao começar a aprender Tai Chi Chuan. Eu vou dividir esses erros em duas categorias. São duas falhas de compreensão principais que estão na origem dos erros. A primeira delas é a confusão do resultado do treinamento com o método de prática. E a segunda é a confusão das correções de um professor com o método de praticar. Eu acredito que a maioria das confusões de compreensão que nós fazemos estejam ligadas a uma diferença cultural sutil que existe entre o Ocidente e a China, na forma como essas culturas percebem as relações de causalidade entre os fatos. Essa diferença cultural está expressa na ideia de raiz e manifestação presente na cultura chinesa. Eu entrei em contato com ela pela primeira vez quando eu comecei a aprender acupuntura. Mas eu só fui realmente compreender do que se tratava depois de conviver por um tempo longo com o meu Shifu, o mestre Chen Jun, aprendendo Tai Chi Chuan com ele. Uma boa forma de tentar compreender essa ideia de raiz e manifestação inicialmente é pensar no cultivo de uma árvore. A raiz, obviamente, é a raiz da árvore, e a manifestação são o tronco e a copa dela. Ambas as partes, tanto a raiz quanto a parte visível, o tronco e a copa, são integrantes da árvore. Mas se você quiser cultivar uma copa frondosa, o que você vai fazer é cultivar a raiz e não a copa diretamente. Nós ocidentais, por outro lado, estamos habituados a compartimentalizar causa e consequência de um modo mais rígido. E acabamos tendo dificuldade de compreender o que nós devemos fazer com onde nós desejamos chegar com a prática do Tai Chi. Novamente, se você conviver por um tempo maior com o mestre da família Chen, ficará claro, através da didática dele e do reflexo da filosofia no treinamento, que existe uma distinção importante entre qual é o método de praticar no seu dia a dia e onde você deseja chegar com a prática. Eu vou oferecer dois exemplos. O primeiro deles diz respeito à confusão entre resultado e método e a noção que está amplamente difundida de que o topo da cabeça deve ser elevado ou puxado para cima. Isso está errado. O topo da cabeça deve estar leve, porque ele está na parte alta do corpo, portanto pertence ao Yang. Mas o peito e os braços também estão na parte alta do corpo, também pertencem ao Yang e também devem estar leves. Mas ninguém pensa em puxar os braços ou o peito para cima. O fato de o topo da cabeça dever estar leve é um resultado da postura correta durante o treinamento. E não deve ser forçado. Não se deve puxar o topo da cabeça para cima de nenhum modo. Eu já vi um aluno perguntar para o meu Shifu durante o seminário: mestre, o topo da cabeça deve estar leve? E puxou o pescoço para cima, a cabeça para cima. E ele falou: sim, mas deixe o seu pescoço fora disso. O segundo exemplo se trata de confundir as correções de um professor ou de um mestre com o método de prática. E ele é a noção que se propagou popularmente sobre a posição do queixo durante o Tai Chi Chuan. É comum ver as pessoas dizendo que o queixo deve estar recolhido. O queixo, propriamente dito, não tem nenhuma relação com os requisitos posturais do Tai Chi Chuan. Quando um professor de Tai Chi Chuan quer corrigir, por exemplo, o ombro de um aluno, ele pode segurar a mão e o antebraço daquele aluno e movê-los para posicionar o ombro no lugar correto. Quando o professor
professor de Tai Chi Chuan quer corrigir a coluna cervical do aluno, ele pode tocar o queixo ou tocar o maxilar do aluno para ajudar no posicionamento correto da coluna cervical. Então, a instrução de que se deve recolher o queixo pode inclusive ser danosa para as pessoas, porque a posição ideal da cervical varia de uma pessoa para outra, porque os ossos das pessoas são diferentes. Essa afirmação pode ser tomada em caráter geral. Não são desejáveis instruções geométricas no Tai Chi Chuan, porque existe uma variação anatômica grande entre os ossos das pessoas. Se você observar, por exemplo, essa foto que eu estou mostrando dos fêmures de várias pessoas, você pode ver que o comprimento dos fêmures é diferente, que o tamanho relativo do colo do fêmur é diferente de um fêmur para o outro, que o ângulo entre o eixo do colo do fêmur e o eixo do fêmur propriamente dito é diferente, e que a torção entre o colo do fêmur e o corpo do osso também é diferente de uma pessoa para outra. Essas variações anatômicas existem em todos os ossos do corpo. Imagina agora o encaixe do fêmur no quadril com todas as variações possíveis. Como poderiam as pessoas obedecer às mesmas normas geométricas? É por isso que os mestres da família Chen não descrevem o Tai Chi Chuan por meio de retas e ângulos. Simplesmente é impossível fazer isso. O problema da confusão entre o método e o resultado ocorre muito frequentemente em várias instâncias. O mestre diz, isso deve ser assim ou isso deve ser assado. E ao invés de cultivar a raiz, os alunos se confundem e tentam copiar o resultado que o mestre está narrando. E o que acontece é que terminam sendo criadas dezenas de regrinhas ou de listas de regras que não se aplicam à maioria das pessoas. O problema só é amplificado com a internet, onde se propagam imagens como essa. É impressionante. Quase tudo que está escrito nessa imagem está errado. O Tao Te Ching número 38 diz o seguinte: a maior virtude não faz nada e nada deixa de ser feito. A virtude inferior faz tudo e sempre resta algo por fazer. Quando o Tao é perdido, vem a virtude. Quando a virtude é perdida, vem a benevolência. Quando a benevolência é perdida, vem o que é correto. Quando o que é correto é perdido, vem os rituais. Os rituais são o fim da fidelidade, da honestidade e o início da confusão. Imagens como essa que eu mostrei há pouco são o início da confusão e o fim da fidelidade ao ensinamento dos mestres da família Chen. Vamos esclarecer então como o Tai Chi Chuan é ensinado por um mestre da família Chen. O ensinamento consiste de 3 partes, que você vê o grão-mestre Chen Xiaowan usando agora. A primeira parte é explicar a teoria para que o aluno possa saber para onde ele está tentando ir. A segunda parte é demonstrar o movimento para o aluno, seja com ele observando ou com ele copiando. E a terceira parte é corrigir a postura e o movimento do aluno com as próprias mãos.
três partes são inseparáveis. O método de prática consiste só de 2 procedimentos que o aluno deve executar sempre. Os 2 procedimentos são: quando parado, o aluno deve manter a postura onde o mestre o colocou, sem se desviar um só milímetro dela. E a segunda parte desse procedimento é: se conseguir ficar parado na postura, então o aluno deve meditar. O segundo procedimento é: quando movendo-se, o aluno deve comandar o seu corpo com o seu cérebro do modo como o professor ou mestre lhe ensinou. Partindo, é claro, do princípio que ele já conheça a forma, já saiba a coreografia dos movimentos. A segunda parte do segundo procedimento é: uma vez que o aluno se habitue a comandar o corpo com o cérebro da forma prescrita pelo professor, ele deve tentar sincronizar os movimentos das extremidades, ou seja, das mãos e dos pés, cada vez mais precisamente, também como seu professor lhe explicou. Se o professor conhece Tai Chi Chuan suficientemente bem, somente esses 2 procedimentos são suficientes para serem aplicados como método de prática para que o aluno consiga aprender o Tai Chi Chuan. A postura e o movimento de cada aluno devem ser ajustados individualmente. Então, por favor, mantenham claro em suas mentes que o método de prática é a raiz e a habilidade nos princípios é a manifestação. Muito obrigado. Esse vídeo é oferecido como uma contribuição. Você pode usá-lo como desejar. Eu peço gentilmente só que você não edite o vídeo. Espero que essa série tenha sido útil para o seu aprendizado de Tai Chi Chuan. Obrigado.